Eu que agradeço, professor Marcos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com vocês aqui presentes e com aqueles que nos assistem. Nessa conferência, como foi dito pelo professor Marcos, escatologia, e estamos trabalhando Bíblia, teologia e prática. A minha área será mais voltada para a prática. Escatologia, pensando na prática. Então, dessa forma, eu pensei num tema: ser cristão, a missão e o futuro. O ser cristão, a missão e o futuro. É lógico que, dessas três expressões aqui, o que poderíamos pensar em conceituar seria a missão. Porém, quando nós olhamos para a missiologia, encontramos diversos conceitos de missões. Há aquele conceito de missões, que missões só quando se faz no exterior ou no transcultural. Há aquele conceito de missões quando é distante da igreja local. Há aquele conceito de missões também quando uma determinada igreja tem uma missão na Índia, tem uma missão na África, tem uma missão no Japão, ela tem várias missões, logo seria várias missões. Então, missões seria o plural de missão. Não é essa a nossa questão aqui. A nossa questão é o que fazer. Porém, antes de entrarmos em missões ou missão, numa pesquisa rápida no Google, eu, pensando nessa conferência Escatologia, eu resolvi fazer uma pesquisa a respeito de vivendo no fim dos tempos. E, para minha surpresa, eu encontrei 18.700.000 resultados. Ou seja, ali você encontra vídeos, você encontra pregações, você encontra textos, artigos, você encontra várias afirmações das mais diversas, as interpretações das mais diversas. Como nós estamos falando de escatologia, também resolvi fazer uma pesquisa no Google a respeito de povos não alcançados pelo Evangelho no mundo. E encontrei apenas 18.700 resultados. Uma diferença aí de 18.600.000. Ou seja, a preocupação com o que estamos vivendo agora parece ser muito grande. Estamos aí saindo de uma pandemia e logo já vemos uma guerra pela frente aí. Não sabemos o que vai acontecer. Vemos polarização em vários assuntos, de vários aspectos. Então, percebemos a preocupação dessas pessoas. E logo, nós vemos as interpretações das mais diversas. Aquilo que o professor Saião, de forma brilhante, disse aqui ontem, a influência do contexto faz com que a pessoa interpreta o texto bíblico. A influência do momento em que ela está vivendo. Eu iria até abordaria também a influência da cosmovisão religiosa. Porque as pessoas que fazem essas afirmações, queira ou não queira, são frutos de leituras, frutos de palestras que ela ouviu, frutos de pregações que ela ouviu. E a partir desse conhecimento que ela construiu, ouvindo palestras, ouvindo pregações,
assistindo vídeos, a partir desse conhecimento, ela faz a sua interpretação. Ela olha para um fato que está acontecendo e procura um versículo bíblico. Eu me lembro da época em que os Estados Unidos atacou o Iraque pela primeira vez. Para muitos, Saddam Hussein era o anticristo. É verdade, o professor Marcos está lendo aqui, mas é verdade. Eu lembro da época da Guerra Fria. Aos domingos à noite ouvíamos pela TV quem iria apertar o botão primeiro, Estados Unidos ou a União Soviética. E não faltaram textos dizendo que o ataque para Israel viria do norte, de Moscou. Não faltaram textos, não faltaram interpretações para isso. Época da Guerra Fria. O que está acontecendo hoje, por mais que estejamos aqui tentando fazer uma leitura do que está acontecendo, mas temos certeza que quem fará isso melhor é a próxima geração. Olhará para trás e vai falar o que aconteceu aqui hoje. Eles vão dizer o que aconteceu em 2000, o que aconteceu em 2020. Eles vão falar bem melhor do que nós. Então, essa questão da cosmovisão religiosa, a gente percebe que não é algo só nosso ou só atual. Quando nós olhamos, por exemplo, para os discípulos, e percebemos como os discípulos tinham dificuldade de entender quem era Jesus. Ora, quando eles estão para atravessar, ou estão atravessando o mar da Galileia, um lago, afinal, água doce, eles estão atravessando ali, Marcos 4:35, e surge a tempestade. Eles, preocupados, lógico, eles acordam Jesus e Jesus acalma a tempestade. O final do texto mostra o quão surpreso eles estão. Quem é este homem? Quem é este que a natureza lhe obedece? Ora, eles sabiam muito bem que em Salmo 107, versículo 28 e 30, quem acalma a tempestade é Deus. Agora, nós estamos num barco e de repente aparece um homem acalmando a tempestade. Essa cosmovisão religiosa que os discípulos tinham, o conceito que eles tinham de Deus, aquele distanciamento, eles moravam na Galileia, aquele distanciamento de Jerusalém, do centro religioso, da religião oficial, fora aquela mistura do judaísmo mais popular, não o judaísmo oficial, havia aquela mistura religiosa. Os discípulos, eles sabiam muito bem o que os líderes religiosos ensinavam. Agora, seguir um homem que tem conceitos diferentes, porém faz algo que não conhecíamos. Seguir um homem que começa a falar de reino de Deus. Bom, vamos lembrar que a região onde eles estavam, o Império Romano, tinha entrado ali em 63 a.C. 19 a.C. começara a reforma do templo. Na época de Jesus, o Império Romano dominava aquela região. Os judeus na região da Galileia sofriam muito por causa disso. Por quê? Porque os latifúndios eram dos romanos. Os romanos cuidavam das fazendas. Os judeus trabalhavam para os romanos. Com os salários baixos, então muitas vezes eles saíam, deixavam ali a fazenda onde trabalhava e passava a morar na beira da estrada. E uma família, 2, 3, 4, 5, formando as aldeias que Jesus visitava. Ali se formavam as aldeias, que não tinha a mínima infraestrutura.
eles viviam desse jeito. Então, todo esse conceito religioso, essa cosmovisão religiosa, trazia dificuldade para os discípulos entenderem quem era esse homem. A ponto de atravessar o lago da Galileia, em um determinado momento, em Marcos 6,45, fala que Jesus está compelindo os discípulos, está forçando os discípulos para ir para uma região onde não se fala de Deus. Dentro de um contexto onde o fariseu não comia nem na casa do gentil, para não comer com medo de não comer os 10% que ele deveria dar a Deus. Então, dentro desse contexto, é lógico, os discípulos realmente não estavam entendendo o que estava acontecendo com Jesus. E ainda mais, dentro de uma região dominada por um império, aparece alguém falando de reino. E todos nós sabemos que reino se dá por herança, e império é por conquista. Agora, dentro de um império, aparece um homem falando de reino. Opa, espera aí, tem um problema aí. O pai dele não é carpinteiro? A mãe dele não conhecemos? Está falando de reino. Pensando em como a cosmovisão religiosa influencia na interpretação dos textos, quero me atentar mais aqui para a prática. Porque em Mateus 28, Jesus já deixa claro o que é necessário. Ele deixa claro a importância de ir para todas as nações, fazer discípulos, ensinar todas as coisas que ele tinha ensinado. Jesus já deixa claro. Dessa forma, pensando em missões, eu trouxe o autor da obra Teologia da Missão, José Comblan. Por quê? José Comblan, teólogo, faleceu em 2011. José Comblan, ele, ao tratar de missões, ele começa em Apocalipse 1:8. Porque em Apocalipse 1:8, lemos ali, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Professor Marcos, tomei o cuidado de ver no grego, eu vi que o tempo é esse mesmo. Mas, Comblan, ele nos alerta aqui para essa mudança do verbo. Nós temos o verbo ser, aquele que é, no presente indicativo. Nós temos o verbo ser, aquele que era, no pretérito imperfeito. E depois ele muda para o verbo vir. E se colocássemos os três verbos iguais? Aquele que, presente indicativo, aquele que vem, pretérito imperfeito, aquele que vinha, aquele que ia, aquele que virá. Fica um pouco estranho. Ou então, se substituíssemos o verbo vir pelo verbo ser, aquele que é, aquele que era e aquele que será, ele ainda não é, ainda vai ser, fica também estranho. Então, o Comblan, ele parte desses verbos, por quê? Porque ele lembra que quando Jesus fala de si mesmo, ele usa expressões, eu vim para, o meu Pai me enviou para, eu fui enviado para. E a gente percebe nos evangelhos que nem aos discípulos, nem aos familiares, Jesus dá muitas explicações. Não vemos explicações do próprio Jesus falando da sua vida interior, falando do seu caráter, falando sobre aquilo que constitui a personalidade de um homem. O que nós vemos mais em Jesus Cristo? Nós vemos mais a sua missão.
O fato de estar identificado com essa missão, nós vemos aí a sua personalidade. Para Jesus, a missão significa muito mais do que uma função, do que uma profissão, do que uma tarefa. Para Jesus, a missão envolve e ocupa a totalidade dele mesmo. Encontramos expressões como: vamos à outra parte, aos povoados vizinhos e pregar ali, pois eu vim para isso. Marcos 1:38. No quarto evangelho, Jesus invoca a sua missão: fui enviado, o meu Pai me enviou, nada menos que 40 vezes. Ou seja, a relação entre o ser e o vir, a relação entre a pessoa de Jesus e a missão, não há como separar isso. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17:18. Então, sem cessar, nós encontramos aí os verbos enviar e vir nos evangelhos, principalmente em João. E esse Jesus afirma: eu vim para, é mesmo que virá, ou seja, nessa missão que ele nos convida, ele está ocorrendo, ela está ocorrendo, e mais uma vez ele virá. Então, acabamos observando que em Apocalipse, Jesus ele se apresenta sempre em movimento. Apocalipse 1:7, eis que ele vem nas nuvens do céu. Em três vezes ele repete: eis que venho sem demora. Apocalipse 22:7, Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora e comigo está o galardão. Apocalipse 22:20, aquele que dá o testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Então, o verbo vir é de tal modo fundamental na teologia de João, que substitui o verbo ser, tratando-se da mesma pessoa. Tudo que Jesus faz e se refere ao Pai se deve a uma missão que procede do Pai. Quando ele afirma em João 7,16, essa doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. As obras que o Pai me mandou realizar, essas obras que eu faço, dão testemunho de que o Pai me enviou. Essas obras que faço dão testemunho do Pai que me enviou. Veja como está relacionado a questão do ser e a questão da missão. Para que ele veio? Dessa forma, entendemos que esse Jesus que veio e em seu ser traz essa missão, ele nos chama. Como cristãos, estamos envolvidos nessa missão. Então, antes de pensarmos o que está acontecendo no mundo, será que já é a hora? Será que o mundo está acabando? Nós sabemos que no mundo há 7.360 idiomas. E a população do mundo em 2020 era de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. É lógico, hoje há pessoas que consideram Israel como o relógio do mundo, tudo o que está acontecendo em Israel, isso, ao ver nas pesquisas no Google, encontramos muito isso. Por outro lado, como o pastor Marcos estava falando há pouco aqui, a igreja como relógio do mundo. Não estou dizendo que o professor Marcos pensa assim,
Mas eu digo, ele citou um versículo que eu também trouxe aqui, Mateus 24:14. Por quê? E será pregado este evangelho no reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, quem pensa dessa forma, quem olha para a igreja como relógio do mundo, entende que haverá um avivamento. E o evangelho será pregado a todas as nações. Quando paramos para observar a necessidade que há no mundo, olhando o panorama da tradução da Bíblia pelas Sociedades Bíblicas Unidas, nós encontramos quantas pessoas têm as Escrituras no seu idioma. Bom, Bíblias inteiras, 5 bilhões e 700 milhões de pessoas. Bíblias inteiras. Novo Testamento, 801 milhões de pessoas. Porções da Bíblia, 460 milhões de pessoas. Porções da Bíblia. E que não tem as Escrituras, não tem nada das Escrituras, 250 milhões de pessoas. Há muito trabalho a ser feito. Se olharmos para os idiomas, quantos idiomas tem as Escrituras? 700 idiomas tem a Bíblia inteira. 1.549 idiomas tem apenas o Novo Testamento. 1.162 idiomas tem apenas porções da Bíblia. E 3.948 idiomas não tem a Escritura. Então, o que fazemos nesse período, nesse momento que estamos vivendo? O que fazemos durante a pandemia? O que fazemos num período de guerra? Ficar olhando para quando vem o fim? Ora, como foi citado já aqui, na história, também nós encontramos pandemias. George Miller, 1800, na Inglaterra, enfrenta uma cólera, uma epidemia de cólera terrível. A pessoa sentia os primeiros sintomas, depois de 12 horas estava morta. E morriam tantas pessoas que não tinha tempo de enterrar. Não havia carro. E George Miller, casado, visitando as pessoas doentes. E a sua esposa preocupada, onde você vai? Você vai ficar, você vai pegar cólera também. E ele visitando, ajudando a carregar os corpos. E quando passa tudo aquilo, George Miller, que tinha até a intenção de ser missionário em outra nação, ele começa a observar que muitas crianças perderam os seus pais. Então, ele parte para fazer o orfanato. George Miller não tinha salário. Quando ele disse para a igreja que estava preocupado com as crianças e queria fazer um orfanato, alguns irmãos ironizaram. Como você vai conseguir? Ele dizia, Deus vai suprir. E alguns irmãos falavam, você acha que Deus está preocupado com essas crianças aí? Outros falavam, você acha que Deus vai doar canecas para essas crianças? Vai doar pratos, talheres para essas crianças? E George Miller falava, eu acho. E foi assim que George Miller construiu 5 orfanatos, porque em um só não cabia. Não conseguia cuidar de todas as crianças. E por muitos anos, passaram pelos orfanatos que ele construiu
mais de 10 mil crianças. Sem ajuda fixa de alguém. Apenas crendo em Deus. Momentos como, numa manhã, 300 crianças no refeitório, e a senhora que administrava o orfanato, abre a porta do gabinete do Miller e diz: Senhor, temos 300 crianças sem nada. Não tem nada para comer. A filha do amigo do George Miller está brincando no jardim do orfanato. Ela tinha 8 anos. Ele vai até a criança e fala: criança, vem cá. Venha ver o que Deus vai fazer. Ali eles dobram o joelho, faz uma oração rápida. E Deus começa a trazer pão, trazer leite. E aquelas crianças, 300 crianças, tomaram café pela manhã. Foi assim a vida de George Miller. Então, no momento em que ele enfrentou essa dificuldade de epidemia, ele olhou para a necessidade. O que era necessário fazer. E quando nós olhamos para esse número de pessoas que ainda não têm Bíblia no seu idioma, sabemos que esse não é um trabalho fácil. O missionário que vai para uma região, uma cultura, um povo de língua ágrafa, onde não há escrita, ele precisa conhecer antropologia, ele precisa conhecer sociologia, ele precisa conhecer muito bem linguística, porque a partir do som dos fonemas, ele vai reproduzir os símbolos. Depois disso é que ele vai construir um dicionário. Quando ele conseguir colocar todos os verbetes que há naquela cultura em seu dicionário, a partir disso ele vai fazer uma gramática. Para quê? Para alfabetizar o povo. Como é que o povo vai ler a Bíblia se não sabe ler? Ele vai fazer uma gramática. Paralelamente a isso, ele vai traduzindo a Bíblia. E aí tem que conhecer muito bem o original. Por quê? Porque teologia em outra cultura, tradução em outra cultura, se faz abrindo diálogo com a outra cultura. Não há como. Então, se o missionário não tiver esse preparo, é muito difícil. E nós não estamos falando aqui trabalho de um mês, de uma semana, de um ano. Nós estamos falando trabalho aqui de 30 anos, de 40 anos. São pessoas que deixam o seu conforto, são pessoas que deixam a cidade onde mora, deixam o shopping, deixam tudo isso e ficam lá. E muitas vezes não conseguem traduzir tudo. Quando olhamos para essa realidade, percebemos o que é necessário fazer, o momento em que estamos vivendo agora e qual deve ser o nosso foco. É quando será o fim ou o que tem para fazer ainda? Assim foi com George Miller. Assim foi com Isobel Kuhn, China, 1936. Começa a Primeira Guerra Mundial, 39. Ela só sai da China quando os japoneses estão chegando na região dela. Sem celular, sem telefone, sem nada. Soldados do exército foram lá avisá-la. Saia daqui. Quando nós olhamos para Jim Elliot, que ao evangelizar uma tribo
tentar evangelizar uma tribo que realmente matava todos aqueles que se aproximavam. Antes dele sair se aproximava da tribo, antes dele sair para essa missão, disseram a ele: você é doido, você é louco. E a famosa frase dele: não é nenhum louco aquele que dá algo que não pode perder, para ganhar algo que nunca mais vai perder. Não é nenhum louco. Não é nenhum louco aquele que dá algo à sua vida, que você não tem como segurá-la aqui, para ganhar algo que jamais vai perder. E foi assim que ele e 4 missionários morreram tentando evangelizar aquela tribo. Então, pensando em escatologia, pensando em Bíblia, pensando em teologia e prática, me volto de novo para a prática e penso na necessidade do que precisamos fazer. Por mais que encontremos todas essas pesquisas, esses resultados de pesquisas no Google, percebemos pessoas preocupadas, mas nós temos um Jesus, temos um Deus, como foi dito aqui já hoje, que é o Senhor da história. Por isso, descansemos nele. Que Deus os abençoe.